E agora temos o prazer de apresentar o evento Sempre um Papo, com Eliana Alves Cruz e mediação de Afonso Borges e Tom Farias. Um ótimo encontro a todas e todos. Podemos ver o auditório do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. No palco, um telão com os logotipos do projeto Sempre um Papo e do Sesc. Ao centro, temos 3 poltronas. À direita, sentada em uma cadeira, está a intérprete de Libras, Vânia. Afonso Borges, Tom Farias e Eliana Alves Cruz sobem no palco. Podemos ver também parte do público. Eliana senta-se na poltrona do centro, Tom senta-se à esquerda e Afonso à direita. Pessoa que é amiga há muito tempo, acontece isso, né? Só fica passando mico. Gente, muito boa noite. Prazer estar aqui novamente no Sesc Vila Mariana, onde eu realizei tantos eventos bons durante mais de 3 anos, há cerca de 8 anos atrás. Aqui tive com Décio Pinhatari, Milton Atum, Luiz Fernando Veríssimo, Zueni Ventura, só tenho boas lembranças. E lá no auditório grande, eu fiz 2 eventos memoráveis, um com Mia Couto e Agualusa, e outro com Adélia Prado, coisas que ficaram na minha história e na história dessa unidade. Agradeço muito esse retorno a toda a equipe do Sesc, os técnicos, gente que nos acolheu com tanto carinho. Muito obrigado. Bem, retornamos nesse momento difícil, né, da pandemia. Como vocês ouviram na locução, nós todos estamos testados e positivos, por isso que estamos sem máscara, e respeitamos aí todo mundo também que está... O que é? Ah, positivo. Ô, gente, mas eu tenho razão, né? A gente devia estar positivo e não negativo, né? Nunca vi tanta gente feliz por estar negativo. Né? Estranho. Então, hoje é uma alegria danada começar essa nova trajetória do Sempre um Papo aqui no Vila Mariana, eu que já passei pelo 24 de Maio, Santo André e tantas outras unidades. Essa aqui me traz muitas boas lembranças. Nossa programação continua toda a última quarta-feira do mês. Né? No dia 28, a gente está aqui com o Jefferson Tenório, de julho. Agosto, 29, isso, a Conceição Evaristo. Ou setembro, Itamar Vieira Júnior. E outubro e novembro, as 2 últimas edições, a gente está ultimando ainda os convidados. Viu? Eu peço desde já a autorização de imagem para vocês. Caso ninguém queira, alguma pessoa não queira em algum momento sair no vídeo, avisa, por favor, aquele senhor que está fotografando. É o Fábio? Não, né? Não, o Fábio não. O Ronaldo. E o processo, inclusive, pode ser contra ele, não precisa ser contra mim, tá? Se tiver algum problema. E logo depois, de editado, o programa fica disponível no YouTube do Sempre um Papo. No YouTube do Sempre um Papo tem mais de 600 programas de TV gravados ao longo desses 20 e tantos anos. Então, vocês podem ficar lá uns 3 meses maratonando fácil, viu? Pode ficar tranquilo, 1 hora a cada, tem muito programa. Desde já também eu agradeço à tradutora de Libras, que eu esqueci o nome. Vânia, muito obrigado pelo seu trabalho, Vânia. E eu queria passar a palavra, antes de passar para a Eliana, para o Tom Farias, que é dono daquela bolsa preta direita que está ali no chão, e que vai fazer uma palestra de 4 horas antes da fala da Eliana. Muito boa noite, Tom. Tudo bom, Afonso? Mineiro é fogo, né, gente? Gosta de espizinhar carioca. Eu e Eliane somos cariocas, então ele aproveita demais. Né? Aqui tem meu dinheiro, aqui que você não vai pegar, não, tá? Minha bolsinha preta. Agora que avisou. Bom, boa noite a todas e todos. É uma satisfação, né, voltar aqui no Sesc Vila Mariana. Eu estive aqui há pouco tempo, mas em outra função. E também nesse retorno, né, do Sempre um Papo presencial, a gente tem feito algumas coisas por aí, eu e Afonso. A última foi a nossa Fria Araxá, a Eliane esteve lá conosco também. E uma satisfação também muito grande retornar esse Sempre um Papo com a presença da nossa Eliana Alves Cruz. Talvez, eu digo, sem medo de errar, né, que acho que uma das
expressões mais importantes da literatura contemporânea e numa evolução da sua escrita, ou, como diria a nossa grande Conceição Evaristo, né, da nossa escrevivência, bem representativa. Acho que quem está aqui, quem conhece a Eliana, tem bastante noção do que eu estou falando. Ela tem 4 livros publicados, 4 romances, né, e fora uns pingados por aí, né, de contos, de poesia, enfim. E eu queria começar com a Eliane, com a Eliana, que eu acho que a gente podia falar um pouco, Eliana, dessa tua trajetória como escritora, né? Enfim, você tem 4 livros, quer dizer, 3 com uma pegada sobre a questão da escravidão, e o último livro, que é a Solitária, né, que conta a história, isso não é spoiler, né? Conta a história de uma empregada doméstica, e talvez seja o diferencial da tua literatura, quer dizer, você dá um salto da tua literatura quando entra num outro tema, quer dizer, um tema completamente fora, né, daquilo tudo que você vinha fazendo, né, com Água de Barrela, né, que é a história basicamente da tua família, são mais ou menos 150 anos, né, da história da sua família desde a África. Depois tem o Crime do Carlos Valongo, que aí também está no século XIX, ali, contando a história entre o Rio de Janeiro e Moçambique, de alguma forma, né? É um livro policial, digamos assim. E o Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja, que eu digo Nada Digo de Ti que em Ti Não Leia, né? Eliana Alves Cruz. E agora o Solitária, que acabou de ser lançado, foi lançado em maio. Então, assim, para abrir essa nossa conversa, eu queria que você desse um panorama um pouco, falasse um pouco de você e desse um pouco um panorama dessa tua trajetória literária. Eliana, se você quiser, inclusive, pegar os livros, estão ali. Não tem nada improvisado aqui, não. A gente combinou tudo, viu? E eu também esqueci de falar do Tom. Como vocês sabem, o Tom é o biógrafo da Carolina Maria de Jesus, né? Tem também romances. Um ótimo que será publicado ano que vem por uma editora importante, que eu não pode falar não, né, Tom? Não pode não. Tá que coisa, gente. Hoje o Tom está brigando. Tom organiza os livros que estão em cima da mesinha de apoio. Boa noite a todos, todas, todes. É um prazer enorme estar aqui no SESC, no Sistema SESC. É uma instituição muito importante para a literatura brasileira. Como disse o Alfonso, muitos talentos, muitos escritores, muitos nomes passaram por esse programa do Sempre um Papo. Eu conheci o Afonso, nem sei se ele lembra, 2016, no México. Lembra? Sabe Guadalajara? Sim, claro. Guadalajara. Eu mediei a mesa lembro. que você estava. Claro. Uma feira de livros que tem lá. E eu estava acabando de lançar, eu tinha acabado de ganhar o prêmio Oliveira Silveira, da Fundação Cultural Palmares, com o Água de Barrela. E aí a Fundação é uma instituição governamental, me inscreveu nesse festival e foi muito legal, uma experiência muito importante para mim. Então, quem é Eliana Alves Cruz desde então, né? Eu sou uma jornalista, eu trabalhei muitos anos com esporte, e aí eu sempre digo que eu tenho uma Wikipídia muito doida, né? Porque a pessoa era jornalista de esportes, de repente ela dá um salto e vai para a literatura, mas eu acho que a nossa arte, né? As coisas que a gente escreve, a literatura feita por pessoas negras no Brasil, ela é um pouco o retrato do Brasil no seguinte sentido, né? O Brasil muda para continuar a mesma coisa. Eu acho que a gente escreve, salta de temas, mas, no fundo, a gente fala a mesma coisa. A gente tem uma experiência em comum, e é uma experiência que perpassa não apenas as pessoas negras no Brasil, mas as pessoas negras na diáspora africana, na grande diáspora africana. É como se nós estivéssemos num gigantesco mosaico, num gigantesco quebra-cabeças, e que cada obra dessas é mais uma pecinha que vai encaixando nesse mosaico. Então, é assim que eu enxergo tudo que eu escrevo.
É assim que eu enxergo esses temas que vão surgindo para mim. Eu, observando, né, autores, pessoas que eu admiro, e eu tenho uma sede, né? Eu tenho uma sede de escrita e uma sede de leitura, porque eu sou de uma geração que conheceu Machado de Assis branco, embranquecido pela escola, pela educação, pelas instituições, né? Eu tenho lá em casa uma nota antiga de dinheiro que era o Machado de Assis, e ele parecia um barão do café. Então, eu era criança que olhava aquela figura e achava que ele era um homem branco. Então, nós temos uma sede de representatividade, mas para além da questão rasa da representatividade, né? A gente quer se ver de uma forma mais profunda, com camadas, e realmente falando das coisas que nos tocam mais profundamente. Então, eu tenho essa sede de produção de escrita e de leitura. E tem algumas pessoas que eu observo que também têm essa fúria de escrita e de leitura. Uma delas é o Ney Lopes, que, aliás, vai receber, né, o título de professor honoris causa pela UFRJ de Direito, dia 30, amanhã. E o Ney, eu estava escrevendo o Água de Barrela, ele foi colega de faculdade do meu pai. Foi meu pai que liderou esse movimento aí do doutor honoris causa do Ney. E aí eu encontrei com ele e ele falou assim, olha, ele foi mais uma pessoa que me disse isso, né? O que você escreve não é porque você quer, é porque você precisa escrever. E a hora que você escrever, a hora que você publicar, eu vou fazer o que é da minha obrigação, que é divulgar, que é colocar para frente, porque a gente realmente precisa ter na nossa literatura essas vozes. A gente não pode ser apenas objeto de estudo, objeto de observação e da escrita de outros. A gente precisa ter esse protagonismo. E ele escreve fericamente, né? Ele tem dicionários e um monte de romances e composições. Então, eu acho que esse é um desafio para mim, produzir e meio que preencher uma lacuna, não do país, mas para mim, né? Como mulher negra e como eu escrevo para aquela criança que queria ter crescido com algumas histórias. Como disse a Toni Morrison, né? Se existe uma história que você não leu, vai lá e escreve. Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer. Eu acho que eu gosto muito de escrever. Eu sou um pouco compulsiva. Está aqui na plateia meu colega roteirista Marton Olímpio, a gente é meio compulsivo na escrita, a gente gosta muito do que a gente faz. Então, essas obras, na verdade, elas estão todas na minha cabeça. Eu já tenho na minha cabeça, eu tenho 30 ali. Não sei se eu vou ter tempo de vida para escrever tudo o que eu gostaria de escrever, mas essas obras elas estão aqui, elas vão amadurecendo, né? E o nosso país, gente, nosso país é muito criativo e nos dá muitos motivos. Né? Sabe, Tim Maia, me dê motivos. O Brasil nos dá motivos, né? Então a gente vai produzindo. Na verdade, o Tom falou: esse livro Solitária, ele é um salto na sua escrita. Mais ou menos, né? Eu encaro Solitária como uma continuação disso tudo aqui, né? Como uma consequência disso tudo aqui. E, principalmente, um exercício de futuro, né? de um pouco subverter as expectativas com relação ao destino dessas pessoas aqui. Porque fabular, conjurar um futuro, eu acho que também é uma missão da arte, é uma missão da literatura, principalmente para nós, que, por tanto tempo, estivemos congelados, né? Parece que condenados a um único lugar, a uma única narrativa. Então, é hora da gente conjurar outros futuros, outras possibilidades de finais e de vidas. Então, do Água de Barrela, que é uma saga, né, que vem metade do século XIX até nossos dias, mostra a capa aí, sobre a minha família, que é essa. Eliana mostra o livro ao público. O Água de Barrela, né? Ele é uma saga, ele é um fruto de uma pesquisa muito, muito profunda sobre a minha própria história. Minha história é romanceada, mas é a minha história.
Então, ele é um livro muito emocional, ele é um livro que me custou muito, ele é um livro que me arrancou lágrima, que me arrancou revolta, ele é um livro que foi feito num passo muito diferente dos outros. O Crime do Cais Valongo, veja que chique, está esgotado. A Amália está aí imprimindo aí a segunda, está numa reimpressão. O Crime do Cais Valongo já é um livro bem mais cerebral, né, bem mais pensado em termos de arquitetura ali, de drama, né? Ele é uma história dentro da história, é uma coisa mais rocambolesca, ele é bem mais arquitetado. O Nada Digo de Ti vai um pouco nessa linha, né? E o Nada Digo de Ti, ele é um filho desses outros livros, porque para pesquisar isso aqui, eu li muita coisa, né? E achei muita coisa. Mas não cabia tudo aqui. Então, o Crime do Cais Valongo, o Nada Digo de Ti, tem personagens que eu achei nessas pesquisas todas. Esse livro, né, ele nos mostra um silenciamento e um apagamento muito, muito perverso. Nós temos algumas personagens no nosso cotidiano contemporâneo que, quando a gente olha para a literatura, parece que essas pessoas não existiram. Ou, se existiram, existiram de uma forma muito incipiente, muito tosca, né? E, quando a gente mergulha na nossa historiografia e, quando a gente tenta, né, como dizia lá o Benjamin, né, escova a história a contrapelo, a gente vê que essas pessoas sempre estiveram ali. Sempre estiveram ali. Então, imaginar essas vidas também com propriedade, né, com profundidade e criatividade, é um desafio muito grande. Então, é uma personagem trans no século XVIII, uma coisa totalmente contemporânea. Então, tem discussões muito contemporâneas, mas lá atrás, porque, na verdade, a gente tem coisas mal curadas que a gente precisa ainda discutir. E, por fim, o Solitária, né? O Solitária, que eu acho que é uma história que de todo mundo tem essa história na vida. Se você não foi filho, filha, ou se você não foi empregada doméstica, empregado doméstico, algum dia uma pessoa dessas trabalhou na sua casa. Algum dia. Então, é uma história que o Brasil inteiro se vê nela em algum lugar ali, né? Então, eu acredito a isso, a repercussão que teve, que está tendo. Acredito a isso, as inúmeras reflexões que eu tenho recebido. A Conceição, uma vez, falou uma coisa muito interessante, que a mulher negra não dá autógrafo, dá consulta, né? Porque as pessoas sentam e contam a vida, e isso é lindo, né? Sobre a mesa, vemos os livros Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, e Solitária. É necessário. Aqui não tem o Crime do Cais Valongo, mas tem um outro da Malê, que é o Contos de Axé, que é uma antologia. O autor tem medo de mostrar daqui que eu fico mostrando. É linda a capa. Essa capa é linda. O autor fala assim, é Contos de Axé. Afonso mostra o livro Contos de Axé. É uma capa linda, é um livro de contos, né? O organizador foi o Marcelo Moutinho, e foi muito engraçado que ele fez a corrida. São quantos autores que tem? Tem um montão. Ó. A Edil Araújo, Carlos Eduardo Pereira, Edmilson Almeida Pereira, que ganhou o Prêmio São Paulo. Querido Edmilson. Fabiana Cosa, Giovanni Martins, Giovana Madaloso, Gustavo Pacheco, Tamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Juniana Leite, Luísa Gleiser, né? Marcelino Freire, Conceição também tá aí? Miriam Alves, Conceição, Ney Lopes, Paula Gicovante, Rodrigo Santos e a Socorro Cioli. Então, é um time incrível. E aí o Moutinho promoveu a Corrida dos Orixás, né? Olha só, é um livro que cada um vai criar um conto sobre um orixá. Quem mandar e-mail primeiro pega. Aí foi muito interessante. O meu conto aqui é sobre Yansan. Enfim, porque também tem isso, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Aproximar todo esse pertencimento do nosso público. E falei demais, hein, Nossa Senhora. Maravilha, seu Afonso. Não, eu queria que você falasse um pouco mais do Crime do Cais do Valongo, porque, desculpa, mas é o que eu mais gosto de todos que você escreveu. E me interessa muito, assim, eu queria que você contasse para as pessoas, claro, sem dar spoiler, o que é o livro. Então, o Crime do Cais Valongo é um livro
que ele se passa no Cais do Valongo, que é no Rio de Janeiro. Quem não conhece, é a zona portuária do Rio de Janeiro, por onde entraram mais de 1 milhão de pessoas, segundo aí as estatísticas dos historiadores e tal, escravizadas de diversos pontos da África. Então, na verdade, se torna o Cais do Valongo o maior porto de chegadas das Américas, né, de pessoas escravizadas. Se não me engano, acho que foi o Lima Barreto que dizia, né, que falava da Aringa do Valongo, ou seja, em nenhum outro lugar tantas pessoas de tantos lugares vindas de África pisou ao mesmo tempo, e é um lugar poderoso em termos simbólicos, né? Tem um ali, ó. Crime do Cais do Valongo. Legal, tem um aí. E aí... Ronaldo, depois você filma a capa. Uma moça que está na plateia mostra o livro O Crime do Cais do Valongo. Essa minha vida de jornalista, eu, na época, lá 2011, né, 2010, 2011, o Rio de Janeiro freneticamente fazendo 1000 obras para receber aqueles mega eventos. E aí aquelas obras na zona portuária revelaram as pedras do cais, né, os vestígios do cais. E eu acompanhando, por conta do meu trabalho com esporte, meu Deus, mas como assim, né? A gente tem há 200 anos isso aqui embaixo, e como é que a gente não sabe nada sobre isso? Então, fiquei muito fascinada com essa história e vi uns objetos dessas escavações e achei aquilo assim tão incrível, né? 200 anos e coisas muito pequenininhas foram achadas. Uma caixinha com 2.000 pedrinhas, tipo fio de conta, né? 2.000 pedrinhas há 200 anos ali embaixo numa caixinha. Uma loucinha, um cachimbo, um dadinho, um brinquinho de meia-lua, de ouro. Aí eu fiquei imaginando, porque é a cabeça de quem escreve, né? Quem usou aquilo? Quem trouxe isso para cá? E aí várias matérias com historiadores e pesquisadores contando, né, falando da origem de cada objeto e tal. E o brinco me chamou a atenção porque vinha assim, né, muito usado por escravizados de Moçambique, homens ligados ao Islã e tal. Eu falei, nossa. Aí comecei, né, naquela espiral de ler, de pesquisar, fui atrás. Eu falei, mas tem uma história aqui. E por que a gente não tem nenhum livro de ficção com esse lugar como personagem? Porque os lugares eles são personagens das histórias, né? Os lugares, se não me engano, acho que é o Frei Beto que tem essa frase, né? A cabeça pensa onde o pé pisa. Quando a gente sabe da história de um lugar, nunca mais você pisa naquele lugar do mesmo jeito. Mas nunca mais, né? Eu nunca mais fui à zona portuária do mesmo jeito. Eu nunca mais fui a Salvador e ao Recôncavo. No próprio Rio de Janeiro, depois que eu pesquisei isso, os lugares ganham rosto, né? Eles ganham cheiro, eles ganham outra coisa. Então, pesquisando para escrever esse livro, eu descobri um Rio de Janeiro muito escondido, né? Muito ocultado, muito diferente dessa imagem de cidade maravilhosa e cordial, e muito cruel, né? Muito sangrento desde sempre, e muito partido desde sempre. Porque quem vai ao Rio hoje, e muitas cidades brasileiras, né, não imagina por conta das intervenções urbanas e tal, mas aquela área da cidade era uma área distante, né, do centro da cidade, porque o Rio tem aquelas montanhas, muitos morrinhos daqueles foram postos abaixo, a gente não tem nem noção que, naquela época, sim, era um vale, né, um valezinho cercado de montanhas enseadas e tal, e de difícil acesso. Então, para aquela área da cidade, foi jogado todo um sistema escravocrata muito organizado, muito pensado no ser humano como moeda, né? Então, a pessoa chegava ali, quem ia para uma quarentena, as pessoas que estavam doentes iam minimamente lá do que eles chamavam lá de uma recuperação para serem vendidas. E as pessoas que morriam eram enterradas no cemitério dos Pretos Novos, que também ficava ali. Era um complexo, né? A pessoa chegava, quem estava bom ia ser vendido. Enterrado em termos, né? Oi? Enterrado em termos. Pois é. E o cemitério dos Pretos Novos é outro lugar que, meu Deus, todo brasileiro, é tipo Meca.
Todo mundo, todo brasileiro devia ir um dia na vida a esse lugar, porque, primeiro, que a gente tem, pela narrativa do audiovisual, uma visão das pessoas escravizadas totalmente real e romantizada, né? Não são atores maravilhosos, brilhando a óleo e malhados. Eram crianças, né? Pessoas de 9 a 17 anos, crianças e jovens. Então, é muito chocante a gente se deparar com um crime contra a infância que o Brasil, desde sempre, estimula, né? Então, as pessoas que chegaram aqui tinham essa idade, morriam e eram jogadas ali, porque aquilo, na verdade, era tipo um lixão. As pessoas eram enterradas à flor da terra. Tem até um livro de um historiador, né, A Flor da Terra, que as pessoas eram enterradas ali assim. E junto com essas escavações que depois se achou por ali, tinha osso de galinha, pedaço de louça. Então, era um cemitério que era misturado com lixo e que mostrava exatamente o objeto, o nada que aquelas pessoas eram, né? Quem vai lá tem uma ossada que os arqueólogos acharam, foi a única que eles acharam inteiras, porque, de tempos em tempos, eles queimavam os corpos para que coubessem mais corpos, né? Então, é absolutamente chocante, né? Bom, vamos escrever isso. Eu acho que a história da escravidão no Brasil, no mundo, é uma história de polícia, uma história de terror e uma história de polícia mesmo. É um crime, né? É um crime. Então, sem querer dar o spoiler, mas já dando, na verdade, o crime é todo esse esquema, né? É toda essa vida colonial que a gente faz questão de não deixar passar, né? Que a gente perpetua, que a gente alimenta, né? A gente alimenta das formas mais perversas até hoje. Então, o crime, na verdade, é isso. E eu quis fazer... Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu queria fazer uma brincadeira com o tempo, né? Que depois eu faço no Nada Digo de Ti. Mas eu queria que fosse em dois momentos, no presente e no passado, mas achei que o leitor ia ficar muito louco nessa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, botei 2 personagens, um homem e uma mulher, contando aquele mesmo crime, né? Testemunhas, de alguma forma, eles fazem parte daquele acontecimento, mas cada um ia contar a história na sua perspectiva. Eram 2 pessoas negras, mas completamente diferentes umas das outras, porque isso é outra coisa, né? A gente tem um país que acha que todas as pessoas negras têm a mesma experiência, que todas as pessoas negras são iguais, que todo mundo tem o mesmo background, que todo mundo pensa da mesma forma, quando uma pessoa negra, famosa, comete algum erro, alguma coisa, sobra para todo mundo, como se todo mundo... É uma loucura. Então, eu quis trazer o indivíduo, né? O indivíduo, a personalidade de cada um. Ele é um homem que nasceu livre, que tem outro pertencimento. Ela é uma mulher negra retinta, escravizada, que tem outro... Eliana, só um detalhe. Pertencimento. Essa coisa dos teus personagens, mesmo no período da escravidão, terem voz, terem atitude, terem ação, né? Então, acho que o crime resume bastante isso, né? Sim, é exatamente isso, né? Porque a gente não é dizer que não existam personagens como esses em outras obras, existem. Mas em que lugar, né? Em que papel? Então, não é que a gente não possa escrever sobre uma pessoa negra escravizada. É como você vai trazer essa pessoa para a cena. Ela vai ter protagonismo, ela vai ter voz, ela vai ter vida. Como a gente traz esses personagens é que é a questão. Não é que a gente não possa fazer de uma mulher negra uma personagem empregada doméstica, porque essas pessoas existem e elas precisam ser retratadas também na nossa arte, no que a gente faz. Mas como a gente vai trazer isso? Da mesma maneira de sempre, né? Como subverter um pouco, como mostrar realmente outros aspectos dessas pessoas que são seres humanos. Então, eu acho que a voz é muito importante. Eu sempre fico preocupada com quem conta a história, né? Os meus livros, eu sempre penso no narrador. Quem vai narrar? Qual é a voz que vai contar essa história? E tento sempre trazer uma voz diferente.
Bom, tudo bem, Afonso? Então, assim, isso é só um panorama do que a Eliana está falando dos livros, né? Mas, enfim, é uma viagem imensa. Eu agora acabei de escrever sobre o livro do Laurentino, que é o Escravidão, terceiro volume, né? E eu li todos os volumes, são 1.500 páginas, do primeiro, do segundo e do terceiro, e, assim, imaginando, né, a viagem para escrever aqueles 3 volumes. Ele viajou para diversos países africanos, Portugal, enfim, se embrenhou aí num mundo de arquivos fantástico, é um material com manancial de informações, né, de números, de estatísticas, de mapas, é bem impressionante. Mas a gente também passa por isso, né? E eu queria já pegar um pouquinho do Solitária, né? Que esse nome é bem assim, né? Quer dizer, solitária. Será que é uma pessoa solitária? Será que é uma solitária em si, né? Mas eu tinha falado no início, né, que você é uma guinada na tua carreira de escritora, de romancista, né? Mas eu queria saber o que te levou assim a pensar nesse livro no papel de uma empregada doméstica. A gente há pouco tempo, né, vocês acompanharam na imprensa as denúncias, né, de mulheres sendo escravizadas 50, 72 anos, né? E quando a gente pensa nessa obra, assim, houve uma pesquisa, não sei, nesse sentido também, ou foi uma coisa que a realidade se impôs? Pois é, a realidade se impõe, né? Mas, no Água de Barrela, tem uma personagem que chama Dodó, que foi uma tia, né, uma tia-avó, que é aquele personagem clássico, né? Quem nunca viu esta personagem? Que é aquela mulher que vai cedinho, sai do interior qualquer, e cedinho vai trabalhar numa casa e fica a vida trabalhando naquela casa e morre ali, né? Muitas e muitas pessoas têm essa história na sua própria vida. Então, a tia Dodó, ela aparece pouquinho aqui na história, né? Comparativamente a outros personagens, ela tem uma aparição até discreta. Só que todas as pessoas que têm isso diretamente na sua vida, né, ou que foram empregadas domésticas, ou filhos de empregadas domésticas, que leem a personagem da Dodó, ficam muito tocadas e me escrevem. Ai, que vontade de entrar nesse livro, dar um abraço nessa mulher e resgatar ela dessa casa, pelo amor de Deus, que, meu Deus do céu, eu vi minha avó, vi minha tia, vi minha mãe, vi minha irmã. Então, isso era tão recorrente que já estava no meu radar realmente escrever um livro, uma história, em que essa personagem fosse o centro, né, fosse a protagonista. Mas aí aconteceu um evento mundial chamado pandemia. E, na pandemia, o que aconteceu na pandemia? Todo mundo foi para a solitária, né? Todo mundo ficou confinado. E, nessa solitária, a gente entrou dentro das casas, mas as casas meio que saíram, tudo de ruim saiu do que a gente conserva, aquilo que eu falei lá atrás, né? Todas na nossa colonialidade, todo o nosso lixo escravocrata. Então, um monte de pedido de socorro em sindicatos de trabalhadoras domésticas, muitos casos de trabalho análogo à escravidão, casos midiáticos enormes, a gente viu aí, né? As Madalenas, a Madalena Santiago, Madalena Gordiano, o caso da Mirtes, do menino que caiu do 10º andar, enfim, 1000 casos. E eu fui colecionando esses casos. Não à toa, né? Não por acaso, a primeira vítima da Covid no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Né? São Paulo, né? E aí foi uma pessoa, acho que no Rio também, foi no interior do Rio, né? E aí a patroa foi no auge daquela coisa da Itália, né? Na Itália estava todo mundo morrendo, a mulher chegou da Itália. Enfim, são pessoas que não conseguiram se confinar, paradoxalmente, né? Solitária, mas elas não conseguiram ir para solitária, ficaram em cárcere privado com essas pessoas e foram as primeiras a morrer. Então, isso me tocou muito. Eu achei que era assim, bom, a hora é essa, né? A hora é agora, vamos falar sobre isso. E aí comecei a desenhar, fui colecionando esses casos aí que a realidade
impõe, e fui colecionando os casos e fui criando a história, sempre pensando, né, o que passaria na cabeça dessa moça que cresce dessa criança, né? O livro começa na ótica, na perspectiva da criança. Essa criança, né? Tanto que ela entra na casa e ela só vê a perna da patroa, porque ela é pequena. E aí me veio o silêncio, né? A pessoa tem que ficar em silêncio. Uma criança, imagina, a criança não pode ser criança. E aí isso gera uma outra pergunta: quem pode ser criança no Brasil? Quem tem direito à infância no Brasil? E aí me levou de volta para o Cais do Valongo, lá, né? Aquelas crianças. Desde sempre a gente não pode ser criança. No outro dia, alguém postou no Twitter um desses casos, desses muitos casos que a gente tem diariamente, né? Para cada menina, para cada homem que é um menino, para cada homem que é um menino, tem uma menina que já sabe o que faz, né? Tem uma menina, uma adolescente que sabe muito bem o que faz. Então, é mais ou menos isso. A gente não se choca quando a gente vê um garoto de 8 anos, num sol inclemente, sem chinelo, vendendo bala. Por quê? Aquele menino nasceu para aquilo ali, ele sabe o que ele faz, né? E quando ele comete um ato qualquer, uma infração qualquer, um pequeno delito qualquer, um roubo, ele sabe o que ele faz. Ele não é uma criança de 8 anos. A gente não, imagina. Não é. Mas, quando você olha uma criança de 8 anos que está dentro da sua casa, né, você vê por que ele não é uma criança, né? Então, essa questão da infância perdida, da infância roubada, é algo que a gente precisa encarar no Brasil, né? A gente precisa encarar e trazer isso para a literatura de uma forma a convidar o leitor a uma reflexão e uma conversa com a sua própria vida, né? Como você trata as crianças da sua vida, como você enxerga essas crianças, que país a gente está construindo, né? Enfim, porque é isso, o menino tem 8 anos, amanhã tem 16, amanhã tem 20, 30. E é isso, a gente vai ficar de caso em caso, né? Colecionando caso de jornal, e caso de jornal, e caso de jornal, e caso... Vamos parar um pouco. E eu acho que é literatura bem interessante, porque congela aquele momento, né? Não é a imprensa hard news que substitui um caso atrás do outro. A literatura tem esse poder de dar uma parada, tirar uma fotografia daquele momento e pensar sobre aquele momento. Eu acho que foi isso que eu tentei fazer. E ele nasceu aqui, né? Nasceu aqui da reflexão com a Dodó, que foi essa moça que perdeu a vida dentro daquela casa, servindo aquela família, como alguém que era quase da família. E os relatos da minha família sempre tinha alguém que queria ir lá resgatar ela, queria tirar. E aí tinha uma chantagem emocional da patroa, ou das patroas e tal, que eram da mesma família que nos escravizou durante séculos. Mas a gente precisa tanto dela, ela é tão importante, minhas filhas não vivem sem ela. Tinha uma chantagem emocional e que as pessoas que meio que se envolvem, tem uma manipulação de sentimentos aí, muito sofisticada, que prende. É um grilhão muito mais pesado e muito mais cruel, que eu acho que a bola de ferro, porque é um troço que é muito difícil de superar. Às vezes, isso passa de gerações, né? Esse sentimento de gratidão, esse sentimento de família, de pertencer. Família é nada. Você herdou algum sobrado, herdou alguma terra, né? E que a gente vai levando para outros ambientes também, né? Nos nossos trabalhos. Somos uma família. É nada. Se você faltar ao trabalho, você vai ser demitido. Você não é daquela família, é um trabalho. Então, quando a gente traz isso, eu fiquei um pouco medo, porque esse é um vespeiro, né? É um nervo aberto, exposto da sociedade brasileira muito grande. Liane, com relação às pesquisas que você tem feito, a minha pergunta é invertida. O historiador, quando analisa, puxando essa imagem que você lançou sobre o dinheiro do Machado de Assis, né? Que foi uma coisa que nos formou,
né? A nossa infância, a nossa educação embranquecida sempre colocou desta forma. E há alguns anos isso vem, graças a Deus, sendo colocado na forma da literatura, por exemplo, da biografia do Tom fez da Carolina, alguns elementos, né? O próprio Itamar, hoje, que está trazendo o gosto do leitor brasileiro de novo para o autor nacional, e aí eu falo autor nacional, e aí eu falo de literatura, tá? Nem falo de cor. Então, assim, como é que você faz essa pesquisa? Porque os historiadores, claro que eu destaco Lília, entre outros, não falo deles, não percebem isso na pesquisa. Como é que você fez? Qual é o seu método? Como é que você descobre? Como é que você desvela isso para fazer os seus livros? Pois então, eu acho que é o seguinte, né? Como é que engana o leitor, isso, Afonso? Oi? Como é que engana o leitor, isso? Como é que a gente mente tanto, né? É justamente procurando a pessoa. Eu acho que a pesquisa acadêmica, ela tem as suas fórmulas, né? Ela tem as suas limitações, ela tem o seu alcance, assim como o jornalismo tem a sua linguagem, a gente está preso ali a determinadas coisas, a determinada forma de escrever e de apurar fatos. A literatura não, né? A gente pode especular à vontade, e aí a gente pode se espalhar. E aí, o que eu faço, né? Eu tento pegar todos esses estudos e tentar enxergar as pessoas ali dentro. Porque uma coisa que me incomoda muito é a questão numérica, né? 1 milhão de escravizados. 1 milhão de escravizados é um número... é um número grande. 1 milhão de pessoas é muita gente hoje. Quanto mais no início do século XIX, né? No final do século XVIII, sei lá, 1 milhão. Mas é um número, né? Uma cifra, é algo que você não consegue. Mas quando você pega uma vida e você dá rosto, e você pega uma vida, aí sim a gente cria aquela empatia, a gente cria aquele elo, né? Então eu fico tentando enxergar as vidas por trás desses grandes números, por trás dessas grandes pesquisas, né? Sempre que um pesquisador, por exemplo, tem uma historiadora baiana que eu gosto muito, que é a Isabel Reis, ela tem um livro que é sobre a família de pessoas escravizadas, a família escrava, né? A família de escravizados, grupamentos familiares. Quando a gente vê a pesquisa dela e que você entende como aquelas pessoas se associavam e como elas conseguiam manter o elo de família, apesar de toda aquela crueldade, aí sim você consegue, né, mergulhar na história de uma forma diferente. Só que é uma pesquisa. Ela está trazendo indivíduos ali, mas é uma pesquisa, ela tem dados, ela tem, enfim, ela faz conexões com outros eventos. Eu posso criar um enredo com aquilo que ela me apresenta como dado real. Eu posso criar um enredo que tenha verossimilhança. Então, a gente trabalha muito com a verossimilhança. Poderia existir uma travesti no século XVIII, no Rio de Janeiro? Ora, se existir uma personagem real com essas características em Lisboa, um século antes, no Rio de Janeiro? Podia, claro que podia. Então, a gente cria uma história, né? A gente já cria um outro acesso e pronto, e dá asas à imaginação. É claro que eu acho que, para mim, né, eu acho que não existe uma receita de bolo, mas, para mim, eu tenho alguns limites, que é, primeiro, respeitar o trabalho desses pesquisadores, dessas pesquisadoras, dessas pessoas que se debruçam na história, para trazer, né, para tirar daquela bruma do tempo o que realmente aconteceu, ou, pelo menos, chegar bem próximo do que realmente aconteceu. Então, eu tento não atrapalhar esse trabalho, mas, pelo contrário, né, eu tento agregar coisas a esse trabalho, possibilidades de vidas e de trajetórias. Só informando, gente, lembrando que os livros, todos os 4 livros, estão sendo vendidos ali fora, e logo quando terminar o debate, ali pelas 3 da manhã, a gente vai fazer os autógrafos aqui mesmo, tá? Tom? Obrigado. Oi? Hoje? Hoje? Bom, enfim,
Eliana, a gente tá paramos aí no Solitária, né, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um... Né, vamos deixar que as pessoas leiam e descubram. Mas você faz, assim... Outro dia falando tivemos com o Jefferson Tenório, né, e ele falando de alguns processos dele de escrita, né, e que ele, num determinado livro dele, ele colocou o personagem, que era o Drummond, tipo, catando coisas na rua, sabe? E ele achou que aquilo fosse ter um impacto muito grande, né? E Estela acendeu, se não me engano, o livro. E ninguém falou nada, que o personagem Drummond estava catando coisas, tipo, na rua, carregando coisas na rua. Ele achou que aquilo fosse dar um grande impacto para o livro dele e tal. Ele falou que até hoje nunca ninguém comentou nada sobre isso. Ele ficou meio frustrado com essas coisas em si. E ele retoma isso agora no Avesso da Pele, né? Essas coisas das referências. E você faz referências, né? Pela primeira vez na tua obra, você faz referências a autores, né? E aí, quer dizer, também pegando, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? São 3 autores básicos que estão nessas obras, que tem muito a ver com a vida, enfim, da personagem, mas quando você está falando também da infância, né? A gente olha aqueles anúncios todos de jornais, venda de crianças de 6 anos escravizadas, de 8 anos, 13 anos, com profissão já, né? Sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, muito pequenas, né? Enfim. Ou vendendo a mãe, e a mãe tem 2 pequenos também, que também trabalham. E, assim, o que a gente vê na personagem, na Mabel, é que ela vai crescer, diferente da mãe, né? Quer dizer, a mãe já é uma adulta, né? E ela vai crescer no ambiente de um quarto, de uma casa, né? Acompanhando a mãe como empregada doméstica. E ela vai evoluindo nesse processo, né? E não se torna também uma empregada doméstica como é o hábito, como é o costume, né? Então, eu queria que você comentasse primeiro essa coisa das citações e dessa criança que deve ser muito comum em todas as casas. Teve lá um acidente com um menino, que ele morreu, o Miguel, né? Que caiu daquele edifício. Enfim, então, eu queria que você fizesse uns comentários sobre isso. As citações, eu achei que ela foi muito orgânico no texto, né? Porque eu faço uma referência a Françoise Egar, a Conceição. Eu acho que Carolina está em tudo, né? A Carolina, estou falando aqui com o biógrafo, né? A presença do biógrafo. É uma autora não apenas importante para o Brasil, mas para o mundo. A Carolina, ela é uma personagem impressionante demais, né, na nossa história nacional. Não por acaso, né, nos 200 livros dos 200 anos, né, ela foi a mais citada, porque realmente é um retrato muito cruel, mas verdadeiro da nossa sociedade. Então, eu acho que a gente volta ali naquilo que eu falei, né, desse grande mosaico, em que a gente vai encaixando pecinhas e vai fazendo esse retrato. Essas autoras, eu acho que elas fazem parte desse mosaico. Em algum momento, a gente tem uma costura com várias outras obras, com várias outras... Poderia citar muitas outras coisas aí, né? Mas eu quis que fosse uma história bem enxuta e bem concisa, porque, primeiro, que eu queria também que chegasse nessas pessoas. E são 3 empregadas domésticas, né? A Conceição também foi empregada doméstica, Françoise Egar. Todo mundo teve essa passagem. Então, e também mostrar que, veja bem, a Benedita da Silva, né, tão atuante da PEC das domésticas, a Benedita fala uma coisa que é realmente... A Benedita diz, gente, dizem que filha de peixinho mas filha de empregada doméstica não necessariamente precisa ser empregada doméstica, não, né? Então, são 3 autoras, grandes autoras, e que tiveram essa passagem, e que a vida seguiu, e que não podem ficar estigmatizadas também eternamente neste lugar, porque isso é outra coisa, né? Muitas pessoas que leram esse livro, pessoas que são acadêmicas hoje, chega para mim e fala, olha, eu tenho isso na minha história, mas eu não falo, porque, se eu falar, eu vou ser, para sempre,
A acadêmica que foi empregada doméstica. Então, essa coisa do estigma, né? Não que eu tenha vergonha, não tenho vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu acho, sabe, um trabalho digno. Eu tenho muito orgulho de hoje estar onde eu estou. Só que eu não posso dizer isso, porque a sociedade brasileira é tão cruel que congela a pessoa ali, né, para sempre naquele lugar. E aí as pessoas não querem isso com toda a razão, eu acho, né? A própria Conceição, acho que hoje menos, mas teve uma época que, meu Deus, toda matéria de jornal, a Conceição, que foi empregada doméstica, babá, e não sei o quê, papapá. Então, assim, o Brasil gosta de uma história de heroísmo, né? Gosta de exigir heroísmo das pessoas, gosta dessa história meritocrática, como se isso não fosse uma crueldade absoluta, né? Em que algumas pessoas tenham que... O Brasil gosta da seguinte... Essa matéria de jornal, todo mundo aqui já viu, ou vê, volta e meia, vira e mexe, tem uma história assim. O cara nadou 1 quilômetro, correu mais 10, pegou uma canoa, e aí, todo dia, às 5 da manhã, ele acordava, se formou em Direito. Né? Quem nunca viu essa matéria aqui? O Brasil adora essa matéria. Eu trabalhei com esporte. Esporte, nossa, é campeão. Mas, para ser campeão, ele treinou num campo de várzea, descalço, botou calo no pé, quebrou a perna. Que absurdo! O norte-americano lá está com a maior tecnologia do mundo. Por que ele tem que sofrer tanto para conseguir o que o cara consegue dormindo, né? E por que a gente tem gerações de pessoas que têm que sofrer tanto para conseguir o que outras famílias conseguem muito naturalmente? Fazem o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, passam na faculdade, entrou, se formou, trabalhou, pronto, tem a vida. Por que essa pessoa precisa nadar 6 quilômetros e andar? Então, esse lugar, né, desse esforço meritocrático é um lugar para te conservar ali, né, para conservar determinado grupo ali, para sempre. Então, eu quis trazer também essas autoras por conta disso. E a questão da criança, né? A questão da criança eu fico imaginando, né, o que deve ser para uma criança ter que ficar muda num quarto, né? Ou não poder abrir a geladeira e ver aquelas coisas gostosas e não comer, ou ver uma piscina e não poder mergulhar num calor do Rio de Janeiro incandescente, né? São lugares de muita crueldade, né? De tortura mesmo. Quando a gente fala em solitária é o lugar mais cruel de uma prisão, que é um lugar cruel. É um lugar absolutamente... Meu Deus, não gosto nem de imaginar. Então, não deixa de ser um lugar de tortura também, já que você tem que se privar, você vê o gozo dos outros e não pode desfrutar nunca daquilo, né? Imagina você sendo uma criança, vendo outras crianças se divertindo, e você não pode estar ali, você não pode... Então, é muita privação, é muita crueldade naturalizada, e a gente precisa desnaturalizar isso, né? E o que melhor do que a arte para desnaturalizar a crueldade? Vamos passar algumas perguntas da plateia, por favor. Sem não antes agradecer ao meu amigo André, que finalmente chegou, né, André? Estava de olho em você, viu? André é um parceiro antigo, trabalha na gerência de literatura do SESC. Saudade, viu, André? Obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que o Otávio quer fazer uma pergunta. Para quem for fazer a pergunta, eu levo o Eu ia microfone. fazer isso com você, né, Otávio? Né, Renê? Vocês sabiam, né? Passa para Renê e para o Otávio ali. Boa noite a todos. Você falou, era uma coisa que eu, quando li, eu estou lendo, não acabei ainda de ler, mas já estou quase no finzinho, o Solitária, e eu pensei nisso desde o começo da leitura. E você falou isso, eu queria voltar um pouco ao que você disse e a minha impressão também. Quando você disse que o lugar é personagem. E você nomeia cada capítulo o lugar do apartamento. E reforçando esses espaços exclusivos e muito a solitária que está ali presente. Sem dar spoiler, mas, assim, como é que você construiu isso? De nomear cada capítulo o espaço que, assim, cozinha, e aí vai um pouco para a casa da empregada também, mas a grande maioria é o apartamento.
onde ela trabalha. E o prédio, o edifício onde esse apartamento está localizado. É essa coisa do espaço e do lugar como personagem. Pois então, o espaço, né? Tem um ditado que diz, né, que as paredes têm ouvidos. Tem ouvidos, mas tem boca também. Quando a gente entra num lugar, ele fala para você sobre muita coisa. A gente entra na casa de alguém, essa casa fala com você. Os móveis, a disposição dos cômodos, o tamanho. A casa fala sobre quem nela habita. E também eu quis dar voz a uma arquitetura que é uma arquitetura toda desenhada para excluir. A arquitetura é cúmplice do nosso crime da escravidão, do Cais do Valongo. A arquitetura cooperou e coopera ainda hoje para excluir. O que acontece em São Paulo com a população de rua, quando as pessoas não querem as pessoas na sua calçada? Canso de ver matérias. Botam logo lá os pitoquinhos lá para que não se coloque, não seja possível colocar um colchão para a pessoa dormir ali, né? Então, as construções elas falam sobre aquela sociedade. A gente vem de uma sociedade que construiu senzalas, calabouços, locais de tortura que conviviam dentro do mesmo espaço onde as pessoas comiam, dormiam, viviam, criavam seus filhos. A gente fala daquele negócio. A gente está jantando aqui, está ouvindo o cara sendo torturado lá com a maior tranquilidade. Como hoje, a gente está jantando aqui e tem um cara morrendo na sua porta ali de frio com a maior tranquilidade, né? Então, essa senzala virou a casa dos fundos, que depois virou o quarto, o sótão, que depois virou o quartinho, e que é uma tecnologia que vai se aperfeiçoando, vai mudando para o quê? Para continuar a mesma coisa, né, que eu falei lá no início. A sociedade brasileira é muito criativa em não mudar. A gente dá um jeito de maquiar, muda a roupa, muda não sei o quê, mas continua tudo igual. Então, a arquitetura ela fala muito, né? Fala muito. E eu quis também provocar um pouco sobre uma discussão sobre os valores, né? A família que tem, né, dona da cobertura, ela vê nos objetos quase que uma extensão dela mesma, né? É o vasinho da avó, é o vaso chinês que vale não sei quanto, é o, sei lá, a cristaleira que pertenceu a não sei quem, a coleção de bonecas que era da avó, tudo tem um significado. Então, quebra uma xícara, parece que você está enterrando o parente de novo, né? Então, já as pessoas que não têm esse conjunto de coisas, de posses, elas colocam os valores delas e os amores em outro conjunto de coisas, né? Quando vai para a casa da Eunice, a planta, a goiabeira que ela plantou com o pai, é o cantinho dos santos lá da avó, são outros valores, né? Então, isso me leva a uma discussão sobre patrimônio. O que a gente deve preservar e o que a gente precisa derrubar? Essa é uma coisa que a gente precisa conversar sobre isso, né? Tem umas coisas que a gente não tem que preservar, não, gente. Não tem. Porque preservar significa perpetuar. Significa endossar. Eu tenho muito nervoso quando eu vejo uma escola que se chama Garcia Dávila. Garcia Dávila foi um sanguinário assassino, né? Então, quando a gente minimamente sabe, minha bisavó sempre dizia, né? Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Quando a gente começa a saber das coisas, a gente tem a obrigação de transformar essas coisas. Então, esses espaços que foram feitos para excluir, a gente precisa transformar esses espaços. Não é possível um negócio desse, né? Eu moro numa casa que fica num bairro de Zona Norte do Rio. Todas as ruas do meu bairro, que é Vila Isabel, têm nomes de abolicionistas. Vila Isabel tem uma história com a abolição e tal, enfim. E aí, eu moro numa casa que embaixo tem um restaurante, que é um restaurante de pessoas negras, que tem uma culinária afro-brasileira. Anteontem, uma senhorinha chegou lá e falou assim, uma senhora branca, porque o meu avô
ganhou terras para vir crescer, engrandecer o país, para fazer o Brasil crescer. Quando eu vim morar aqui, nada disso existia. Aí o restaurante bota 3 mesas na calçada, é uma calçada dessa largura. Ela bota 3 mesas, dá para passar uma avenida, dá para passar uma escola de samba. Vocês precisam trabalhar, mas precisa atrapalhar a liberdade de ir e vir das pessoas? Isso aqui não existia nada disso. Vocês precisam trabalhar, mas não podem. E aí veio todo um discurso da origem dela, do avô, que ganhou terras e que veio, que ela mora ali desde 1850. Tá. Aí a gente... Tá, mas... Então, a gente não vai sair daqui, não. Né? Então, a gente precisa ocupar e a gente precisa transformar os lugares. Não é mais assim, ela precisa se conformar que não vai ser mais assim. Se não se conformar também, problema dela, porque a gente vai ficar ali e acabou. Né? Então, é questionar esses espaços, né? É questionar a nossa relação com a casa. A obsessão por limpeza está também ligada a esse passado colonial, que a casa não pode ter uma poeira. Onde mora ser humano, gente, tem poeira, tem uma louça na pia. Ninguém morre se a louça ficar lá. Né? Não morre um ser humano cada vez que uma xícara vai para a louça. Mas a gente tem essa obsessão da limpeza, por quê? Porque a gente sempre teve pessoas para manter aquela casa eternamente limpa. E limpar, cozinhar, lavar são habilidades para sobreviver no mundo. Todo mundo precisa, não são coisas inerentes a um gênero, a uma raça, a um grupo social. Todo mundo precisa saber fazer isso para sobreviver na vida. Né? E isso, esta elite que nada faz, que passa a vida tomando chá, o hoje é dia de branco, né? A gente precisa questionar, e os espaços estão aí com ouvido e boca. E sobre essa coisa do espaço, tem uma outra coisa, né, que é o espaço da intimidade, ou seja, só as paredes do seu quarto vem o seu momento de fraqueza, vem a hora que você chora, vem a hora que você está com raiva. Enfim, né, são espaços que têm uma visão muito especial e privilegiada da essência de cada um, né, do que cada um é de verdade, fora das aparências, fora do que... Então, dar voz a esses espaços, né? Se as paredes falassem, né? Dar voz a esses espaços também é falar da intimidade das pessoas, né? Do que elas têm de mais mesquinho, do que elas têm de mais, enfim, perverso, ou de bonito, ou de, enfim. Então, foi um exercício interessante de fazer. Perguntas? Boa noite. Você chama? Tem 2 coisas também. Enquanto o pessoal vai... Deixa o Tom falar, depois você... Não, quando se elege, quem é que vai perguntar? Assim, na calçada desse restaurante, tem um petisco da Vila que ocupa toda a calçada e ainda fecha ainda, né? Tem o quadrilátero do samba, que é a Lollapalooza do samba. É de segunda a segunda, começa às 6 da tarde, termina à 1 da manhã, todo dia, com pandemia ou sem pandemia. E a mulher resolveu... Então, assim, é um incômodo, né? É a pandemia do samba, né? Pandemia do samba. E a outra coisa, essa questão da limpeza, né? Ela é justificativa para a punição, né? A limpeza, tanto na época da escravidão como na época atual. É isso. Por favor, senhora. Espera só um minutinho. Tudo bem aí, Ronaldo? Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Grácia. Qual a sua pergunta, Grácia? Eliana, eu gostaria de saber, assim, eu estou conhecendo a sua obra agora, e se os livros você recomenda lê-los numa ordem cronológica ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito de cada um, né? Às vezes uma obra te chama porque você está vivendo um momento da sua vida que você quer, sei lá, eu estou pensando na minha ancestralidade, estou pensando na minha avó, sei lá em quem. Aí as pessoas vêm no Água de Barrela para tentar se inspirar, para contar a própria história, ou tentar ver por onde começar a contar, a procurar a própria história. Às vezes, o Crime do Cajivalongo, a galera jovem gosta muito, porque é um policial, e aí tem aquela coisa do quem matou, mas não é isso, né? Isso, na verdade, é um detalhe na história toda. Mas fisga muito a galera, o pessoal mais jovem. O Nada Digo de Ti
a galera LGBT gosta demais, porque se vê, porque, enfim, entende que está na história, né? que também faz parte da história deles e delas. Enfim, eu acho que ao gosto do freguês, né? Ao gosto do freguês. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que isso não tem prêmio maior do que a gente tocar o coração das pessoas que leem o que a gente escreve. Eu acho que isso nossa, o meu companheiro sempre fala, né? Tem uma coisa bonita que eu acho nisso que você faz, que é o seguinte: todo dia você recebe uma declaração de amor, né? E isso de receber declarações de amor é algo, para os nossos tempos, nossa, isso não tem preço. Então, o que eu quero é isso, é que as pessoas leem, que elas pensem nas suas próprias vidas. Não precisam concordar comigo, obviamente, né? mas que comecem a refletir sobre a sua própria trajetória e, principalmente, entender que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Quem me abriu as portas desse livro aqui foi a minha tia-avó, que é esquizofrênica, né? Então, olha que interessante. A ciência diz a ela que ela é incapaz. Ou seja, minha tia, uma das minhas tias é a tutora, recebe lá a pensãozinha dela, ministra os remédios, ela não tem capacidade de gerir a própria vida, e a ciência diz que ela é incapaz, que o cérebro dela não alcança um monte de coisas. E foi ela que me abriu isso aqui. Ela tem uma memória intacta do que aconteceu. Ela é uma preciosidade em termos de memória. Livro nenhum vai me dizer o que ela viveu, o que ela viu, né? E que depois eu comprovei que é verdade. Então, é isso, né? É a gente começar a devolver. Acho que a nossa literatura devolve humanidades. Nossa, gente, agora que eu vi que já são 9h, está passando aqui. Nós temos que encerrar. Mas a gente começou tarde também, né? Também, Nós já temos que encerrar. Pois 3 ia ser bom, não ia? Queria agradecer, gente, a presença de todos. Agradecer em especial os tradutores de Libras. Eu não falei seu nome. Adriano e Vânia, muito obrigado. Agradecer ao pessoal, os técnicos, todo mundo do SESC. Acostumem-se comigo, que eu vou te amolar muito, viu? Passar a palavra para o Tom e depois para a Eliane. Bom, acho que a Eliana, mais uma vez, deu o recado. E os livros delas falam por elas hoje, né? Falam por ela. Quer dizer, eu li todos os livros da Eliana, tive essa felicidade de ler todos os livros e fiquei sempre muito impactado, porque é uma área de pesquisa que muito me interessa, né? Sobre a questão do século XIX. Eu sou especialista em século XIX, literatura, mas eu acho que a senhora estava falando, né, ainda há pouco, né, lá atrás, se tem uma cronologia para ler esses livros. Eu acho que não tem cronologia. A Eliana escreve de uma maneira que ela até se permite você entrar na metade do livro e, sabe, e voltar. Você vai conseguir entender o que ela está dizendo, o enredo que ela está dizendo. E o Solitária, né, que foi o livro que eu acabei de ler, também permite isso. Ele é dividido em 3 partes, mas se você, de repente, ler de trás para frente, você também vai ter uma ideia precisa do quanto aquela família, né, que viveu ali, naquele ambiente, o quanto o ambiente em volta em si, né, porque a Eliana não cria muitos cenários, é um prédio, né, o prédio fala por si, né, o balança, mas não cai, quase nesse sentido, né, um edifício fala por si, e o quanto, né, o edifício fala pelos seus moradores, né. Então, o que eu percebi é isso, né, que esse prédio fala por todos os seus moradores, conta a história de um país, conta a história de uma geração, conta a história de opressão, conta, sabe, a história das violências que acontecem, caladas, né, em pequenos lugares. Eu daria até o nome desse livro, Quarto de Despejo, se não tivesse já esse livro, não tivesse já esse título, poderia ser Quarto de Despejo, ou Prédio de Despejo, né, em si. Então, muito feliz de estar aqui, Eliana, que eu não via há algum tempo, e, enfim, brigadíssimo, Eliana. Eu é que agradeço o convite. O que eu acho, gente, é o seguinte, né? Existem todos esses casos grotescos que a gente vê na mídia,
de racismo, e chamou o outro de macaco, outro chamou o outro de neguinho. A gente agora teve essa, né? Cada dia, cada mergulho um flash, né? Como dizia na novela. Mas existe o Brasil é muito sofisticado nisso, né? Existem umas violências muito pequenas e sutis e que vão para além dessa coisa tão evidente, tão caricata, mas que são violências pesadas e que, se a gente bobear, a gente reproduz, né? Então, eu queria que esse livro trouxesse mais sutilezas. Tem lá seus casos também, né, pesados e clássicos, né, se a gente pode dizer assim, mas tem também algumas sutilezas, né, de pessoas que vão sendo destruídas no miúdo, ali sabe, no varejo, no pequenininho. É o teste que a patroa faz com ela de saber se ela vai roubar ou não, né, de ficar verificando, investigando, enfim, são as pequeninas coisas, né? Eu até usei no livro o depoimento de uma pessoa que leu e que disse assim: pois é, eu queria fazer o vestibular. Então, à noite, quando terminava meu trabalho, era a hora que eu ia estudar. Nessa hora era a hora que eles resolviam fazer as festas, botar o som alto, era a hora que eles faziam todos os barulhos, porque eles não queriam que eu estudasse, porque não queriam que eu saísse dali, né? Então, o desafio dela, a prova de andar 6 quilômetros para se formar, foi ter que estudar, apesar do barulho. Aí você inventa coisas, né? Bota fone de ouvido, enfim, são muitas as formas de tortura que a gente vai naturalizando e vai sofisticando e vai costurando as vidas naquilo. Então, foi mais ou menos isso que eu tentei colocar aqui. Agradeço muito a todo mundo que leu e que está lendo. O livro está tendo uma recepção assim que eu não esperava também. Eu esperava que muita gente lesse, claro, a gente sempre espera, mas não pensei que fosse tanto, então eu fico muito feliz. Todo dia eu recebo muitas coisas, agradeço demais. E eu acho que é isso, né? Convido todo mundo também a escrever, também a fazer esse exercício, né, de olhar o entorno, porque a gente é testemunha do nosso tempo. A gente é testemunha daquilo que outras gerações vão olhar para trás e que olhem isso como uma obra datada. O que eu queria é que as pessoas não se sentissem tão conectadas com determinadas coisas que estão aqui, né? Se a gente se sente tão conectado com determinadas coisas que estão aqui, é porque a gente ainda precisa transformar. E é isso que eu acho que a literatura precisa fazer, transformar. Exposição de livros de Eliana Alves Cruz. Solitária, Nada Digo de Ti, que em ti não veja e Água de Barrela. Cartaz do evento na entrada do auditório. Pessoas aguardam para pegar o autógrafo da autora. Eliana autografa livros, conversa com o público e posa para diversas fotos com as pessoas e seus livros.